Gente querida, a graça e a paz de Cristo seja com cada um que está aí do outro lado. Nós estamos dando hoje continuidade aos nossos estudos de quarta-feira, estudos da história do povo de Israel. Hoje estaremos a meditar sobre a história do terceiro patriarca, Jacó, filho de Isaac. Meus irmãos, como foi dito na semana passada, Abraão gerou a Isaac, Isaac casou com Rebeca e tiveram dois filhos gêmeos. E a narrativa bíblica vai nos dizer que estas duas crianças, já no ventre de Rebeca, já brigavam, né? Alguns rabinos, alguns estudiosos vão dizer que ali duas grandes nações estavam lutando já dentro do ventre de Rebeca. Os dois gêmeos nascem, entretanto Esaú nasce como primogênito, né? O primeiro filho a sair da sua madre, e apegado ao seu calcanhar sai Jacó, e por isso Jacó recebe esse nome de Jacó. Yaakov do hebraico, que tem a raiz Ekev, que significa apegado ao calcanhar. Por esse motivo, então estão ali tirando Esaú, e está lá, né, Jacó não abrindo mão, lutando e apegado ao calcanhar de Esaú, seu pai. Então, aqueles dois sempre brigaram. Entretanto, dentro da tradição tribal, pastoril, da época de Abraão e Isaac, a bênção era sempre para o primeiro filho, e o primeiro filho homem, ele herdava a bênção. A ele era dada a bênção do seu pai, ou seja, o legado do seu pai era transferido ao primeiro filho. Entretanto, os dois vão crescendo, crianças, adolescentes, jovens, um apegado ao pai. Esaú era muito apegado a Isaac e Jacó era muito apegado à mãe. Esaú era um exímio caçador, caçava, e o pai gostava muito de ver o quanto o filho era hábil para estas tarefas. E num determinado momento da história deles, como eu disse na semana passada, Esaú sente um desejo de comer uma determinada comida, um prato de lentilhas. Jacó, que era uma pessoa bastante deslocada, uma pessoa bastante politizada, ele sabia gesticular, ele sabia articular, e ele fez uma proposta ao seu irmão e faria o prato de lentilhas, aquilo que ele tanto gostava e tanto almejava, se o irmão concedesse a ele a bênção da primogenitura. Ou seja, Esaú naquele momento, ele não está nem interessado nas bênçãos da primogenitura, né? Ele não está interessado nas coisas espirituais. Na verdade, ele está interessado em saciar a sua fome momentânea. E isso tem uma importância muito grande para os nossos dias. Será que em nossos dias temos valorizado mais as questões, as nossas necessidades físicas momentâneas, mais do que as nossas necessidades espirituais? Será que isso tem acontecido com nossa vida? Aconteceu com a vida de Esaú. Esaú, naquele momento, faz um acordo que é testemunhado por sua mãe, Rebeca, faz um acordo que se Jacó fizesse o prato de lentilhas, ele lhe daria, a sua primogenitura. E assim o fez. E o texto diz que, mais na frente, Esaú, já adulto, Jacó também, Isaac está velho, já não enxerga direito. Isaac chama a Esaú para que Esaú caçasse um bom animal, para que fizesse uma comida, porque ele gostaria de saborear uma boa comida, não muito diferente de Esaú. Isaac deseja agora saborear uma boa caça, e após se alimentar, ele daria a bênção a Esaú, a bênção da primogenitura.
Esaú já havia esquecido do acordo, ou se fez de esquecido do acordo que havia feito com seu irmão Jacó. E ali, Rebeca, ouvindo essa história toda, ela chama Jacó num canto, enquanto Esaú saía, pegou suas armas para buscar uma caça. Rebeca chama a Jacó e diz: olha, meu filho, você vai fazer o que eu estou mandando. Você vai ali, vai pegar dois cabritos, 2 animais ali no curral. Você vai trazer para mim, eu vou preparar para o seu pai e você vai lá oferecer para o seu pai, porque seu pai vai te ministrar a bênção. Jacó, temeroso, dizendo: olha, eu sou muito diferente do meu irmão é peludo, ele é assim, assado, eu sou liso, eu não tenho muitos pelos. E Rebeca disse: olha, não se preocupe, pode deixar que sobre essas questões eu vou dar um jeito. Então Rebeca, ela traveste Jacó de Esaú, né, coloca ali as roupas de Esaú, roupas que detinham o cheiro de Esaú, e fez fez o almoço, fez aquela boa comida, preparou Jacó, e Jacó, antes que Esaú viesse, Jacó levou até o seu pai e, se passando por Esaú, ofereceu a comida. O seu pai comeu, se alimentou, gostou muito da comida, e Isaac abençoa a Jacó, pensando que era Esaú. Então as bênçãos foram dadas a Jacó. E quando Esaú chega, já com a comida pronta, que vai oferecer ao seu pai, o seu pai percebe que foi enganado por alguém e que alguém se passou por Esaú, mas ele não pode fazer mais nada porque a bênção já foi ministrada. É interessante isso, dentro dessa cultura semita do Oriente Médio, a questão da valorização da bênção, da importância da bênção, como a bênção é importante na vida dos patriarcas, e talvez em nossos dias não temos dado muita atenção às bênçãos, né, de Deus para as nossas vidas. Mas vamos caminhar? Então eu gostaria de ler um texto para vocês. Eu já situei mais ou menos aqui a história, não tem como falar tudo. Eu vou falar agora. Jacó foi abençoado no lugar de Esaú. Esaú, por misericórdia, Isaac, por misericórdia, abençoa Esaú, mas Esaú vai viver da espada, vai viver numa terra que não é uma terra tão fértil e tão frutífera quanto a terra que havia sido dada a Jacó. Ou seja, então isso traz ao coração de Esaú um ódio muito grande, uma raiva muito grande do seu irmão, e esse ódio ou a raiva que Esaú nutriu por Jacó fez com que Jacó fugisse, que Jacó se retirasse para um outro local. E eu gostaria de ler alguns textos que serão propostos aqui. Gênesis capítulo 28. Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-se e vá para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e multiplique, para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim Isaac despediu Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Meus irmãos, temos aí então a bênção proferida, mais uma bênção proferida agora por Isaac na vida de Jacó, seu filho. Ele despede o seu filho para que o seu filho vá à terra de Labão, parente da mãe dele, de Rebeca, para que ele ali possa encontrar uma esposa. Isaac tinha uma preocupação que herdou também de seu pai, tanto Abraão teve uma preocupação,
em relação a Isaac, para que Isaac não casasse com nenhuma mulher cananita ou de Canaã, mas que ele casasse com uma das filhas ou das parentes que viviam na Mesopotâmia. E agora, da mesma forma, Isaac, quando está despedindo Jacó, orienta que Jacó não escolha nenhuma mulher cananita ou de Canaã. Por quê? Porque as cananitas eram mulheres idólatras, eram mulheres que não eram tementes a Deus, e por esse motivo ele solicita que o seu filho também retorne à casa dos parentes da sua mãe Rebeca, e lá ele vem a escolher uma parenta para que possa se casar e assim constituir família. É interessante que além das bênçãos que Isaac ministrou, a bênção da primogenitura, Isaac também abençoa agora a Jacó com as bênçãos de Abraão, ou seja, as bênçãos de Abraão que se passaram para Isaac, se passa agora também a Jacó. Ele é herdeiro de todas as bênçãos. E ali o Senhor está ministrando na vida de Jacó. O texto diz que o seu povo cresça, que as nações, que a população ou a descendência de Jacó seja conhecida, né? Seja numerosa. Diz aqui o texto que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça com que seja fecundo, frutífero e multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos, de pessoas. Alguns rabinos, ao interpretar esse texto, eles vão dizer que o Senhor está enviando Jacó, e por onde Jacó peregrinar, algumas tribos, elas estarão sendo inseridas na casa de Jacó e fazendo-se nação de Israel posteriormente, né? Então, ou seja, o Senhor vai acrescentando pessoas à tribo, aos servos, aqueles que estavam seguindo esta comunidade que Jacó, perdoe-me, que estava saindo da sua casa, da sua parentela em busca da sua esposa, e o Senhor iria abençoá-lo. Em Jacó e em Betel, quando Rebeca soube da vingança de Esaú, ou que Saul planejava contra o seu irmão Esaú, por ter conseguido os direitos da bênção da primogenitura, ela arrumou meios para que Jacó fosse para Padã Arã. Então ali ele foi enviado pelo seu pai, e à noite Jacó estava sozinho no deserto, no campo e num campo aberto, e resolveu deitar e descansar, e ele pega uma pedra para fazer desta pedra travesseiro para poder dormir, e diz o texto dos versículos de 12 a 15 o seguinte: e sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por toda ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência será como o pó da terra. Em algumas outras traduções, como grãos da terra. Meus irmãos, que maravilha, né? Então, ou seja, Jacó sai rumo à casa de Labão e descansa no deserto, pega uma pedra para fazer de travesseiro, e tudo quanto o seu pai Isaque havia dito agora é testificado em sonho. Ele tem um sonho, e esse sonho, Deus fala com ele através desse sonho. O sonho narra a figura de uma escada que liga a terra aos céus, e ele começa a observar seres angelicais subindo e descendo, né? E assim o Senhor se identifica com Jacó, né? O Senhor, movido pela sua graça,
ele confirma todas as promessas feitas a Jacó, ou seja, o Senhor teve misericórdia, a graça de Deus esteve com Jacó, e Deus fez com que todas as bênçãos, tanto de Abraão quanto de Isaque, repousasse em Jacó. O Deus de Abraão garantiu proteção a Jacó até que tudo estivesse se cumprido, todas as promessas fossem executadas. Jacó, ele pega a pedra que usou como travesseiro, levantou-a e deu ao lugar o nome, ele dá um nome àquele local onde ele teve a visão, onde ele se descansou, ele deu um nome àquele lugar e o nome foi Betel, né? Beit e El. Beit é casa, El, Deus, né? No hebraico. Então, Betel significa casa de Deus. Então, esse foi o nome que Jacó deu àquele lugar, Betel, casa de Deus. Assim como a escada no sonho de Jacó ligava o céu e terra, o Senhor Jesus, meus irmãos, é a escada que nos possibilita a comunhão com Deus. Então Jacó já apontava para o Senhor Jesus. Só quem pode nos ligar a Deus é o Senhor Jesus. João, o evangelista, vai nos dizer que Jesus é o caminho, ele é o caminho que nos leva até Deus, né? Ele é a nossa escada, né? Alguns gostam de dizer que a cruz, né, que simboliza Jesus, é a nossa escada ao céu. Essa é uma verdade. Jesus é o nosso caminho que nos possibilita ir ao céu, ir até Deus. Natanael disse a Filipe, lá em João 1,51, Natanael disse, Jesus disse, melhor dizendo, a Natanael e a Filipe, em João, capítulo 1, versículo 51. Em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, né? Você tem confiado, meu irmão? Você tem confiado em Deus nesses dias que temos vivido? Você tem confiado em Deus? Você veja que Jacó estava sendo ameaçado, em vias de ser perseguido por Esaú, seu irmão, mas Jacó não perdeu a fé. Nesses dias de turbulência, nesses dias que temos vivido, dias de inquietações, você tem confiado em Deus o bastante para não querer dar jeitinhos, né? Eu vou arrumar ali alguma coisa. Tem confiado em Deus mesmo? Tem confiado no Senhor? Nós não precisamos de jeitinhos hoje para recebermos as bênçãos de Deus. Jacó, naquela ocasião, ele arrumou de jeitinhos para ganhar a bênção do Senhor. Hoje nós não precisamos mais de jeitinhos para ganharmos ou recebermos a bênção do Senhor. O que nós precisamos é ter uma vida piedosa, viver uma vida que agrada a Deus, uma vida de arrependimento dos pecados, uma vida de abnegação, uma vida de entrega ao Senhor, uma vida de oração, de leitura da palavra. É isso que nós precisamos para sermos benditos, né? Filhos benditos de Deus. É isso que nós precisamos. Você acredita de fato e de verdade que Deus vai cumprir as promessas dele feita à igreja dele, ao povo dele? Você acredita nisso? Se você acredita, amém. Glória a Deus, porque as promessas de Deus, elas vão se cumprir em nossas vidas. Pastor, quais são as promessas de Deus? Sim, as promessas de Deus estão na Bíblia. Você, para conhecer as promessas de Deus, você precisa conhecer o que a palavra de Deus nos diz. Tem uma pessoa, vou abrir um parênteses, tem uma pessoa que está mexendo com a máquina aqui perto de casa e talvez esteja fazendo um barulhinho. Eu não sei se está atrapalhando a nossa gravação. Eu vou encerrar agora com 20 minutinhos
essa primeira parte do estudo e vou gravar uma segunda parte, ok? Para que a gente possa estar meditando, o vídeo não ficar tão pesado. Então nós vamos ficar até essa parte onde Jacó sai, vai para o deserto e vai agora ao encontro de Labão. Vamos orar? Meu Deus, eu te agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe no estudo e na meditação da tua palavra. Ó Deus, é interessante observar que o Senhor cumpre as tuas promessas. Nós nos alegramos porque nós vemos a tua fidelidade para com Abraão, para com Isaac e também para com Jacó. Que toda a caminhada destes teus servos, elas possam nos ensinar a caminhar com o Senhor, a caminhar contigo. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os meus irmãos que estão do outro lado deste vídeo. Que nós também possamos estar caminhando com o Senhor, firmes na fé. Abençoa, Deus, a Igreja Batista no Guará 2. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém? Então eu vou convidar você agora a você ler, você dá uma lida em Gênesis capítulo 29. Dê uma lida no capítulo 29, vamos ver se vai dar até o capítulo 31, tá bom? Então de 29 a 31, dê uma lidinha, vai dar tempo e aí a gente conversa sobre este estudo, ou vamos terminar esse estudo em outro videozinho, tá bom? Deus abençoe sua vida.